do Consumidor e Constituição de Justiça e Cidadania. Obrigado, senhor presidente. Lembrando que esse projeto foi construído a muitas mãos, ouvindo todos os setores, todos os interessados, e se chegou, e peço desculpas ao plenário, se chegou a um acordo agora. O projeto de lei 1220 de 2015, pensado o PL 2616 de 2015, PL 3098 de 2015, PL 8667 de 2017, PL 10114 de 2018, PL 10278 de 2018, que regulamenta a desistência do contrato de incorporação imobiliária com a retenção de 10% do valor pago por parte da incorporadora. O autor é Celso Russomano, relator José Estede. Vamos ao relatório. Trata-se do projeto de lei 1220 de 2015, de autoria do deputado Celso Russomano, que regulamenta a desistência do contrato de incorporação imobiliária com a retenção de até 10% do valor pago pela incorporadora. A iniciativa estabelece prazo para os pagamentos de valores devidos em caso de restituição. Prevê a possibilidade de retenção de valores pela incorporadora em situações nas quais o adquirente não seja inadimplente e disciplina a forma de restituição, entre outras disposições. A proposição principal estão apensadas no projeto de lei 2616 de 2015, 3098 de 2015, 8667 de 2017, 10114 de 2018, 10278 de 2018. Projeto de lei 2616 de 2015, de autoria do deputado Marcos Soares, limita a retenção dos valores pagos a no máximo 15% desses valores, bem como a 5% do valor total do contrato para os casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda imobiliária por parte do consumidor, dispondo ainda sobre a forma de pagamento da restituição. Projeto de lei 3098 de 2015, de autoria do deputado Carlos Manato, prevê a devolução imediata nas parcelas pagas pelo promitente comprador quando a resolução do contrato. A iniciativa também dispõe que, caso a dupla resolução seja exclusiva do promitente, vendedor ou construtor, a devolução deverá ser, além de imediata, integral. Projeto de lei 8667 de 2017, de autoria dos deputados Júlio Lopes, Lelo Coimbra e Laércio Oliveira, dispõe sobre normas para a resolução dos contratos de promessa e compra e venda de bens imóveis em incorporação ou loteamento. Projeto de lei 10114 de 2018 altera a lei 10406 de 10 de janeiro de 2002, dispondo que o atraso injustificado na entrega do empreendimento autoriza a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a devolução das parcelas pagas na forma integral e imediata, sem a retenção de qualquer percentual a título de arras ou taxa de administração. Projeto de lei 10278 de 2018, de autoria do deputado Efraim Filho, altera a lei 4591 de 16 de dezembro de 64, para dispor sobre informação adequada, prazo para entrega, indenização dos custos nos casos de distrato ou resolução contratual motivada por inadimplimento de obrigações dos contratantes nos contratos de compra e venda, promessa de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de imóveis submetidos à incorporação imobiliária. A matéria, que originalmente seria de competência exclusiva das comissões, foi objeto de parecer na Comissão de Defesa do Consumidor em 12 de 12 de 2017. Tal manifestação, entretanto, não chegou a ser apreciada por aquele colegiado. O plenário dessa Casa aprovou em 28 de maio o requerimento de 7961 de 2017 para apreciação dos projetos em regime de urgência, que nos termos regimentais atraiu a competência do plenário ao exame das proposições. Voto do relator. A questão da devolução dos imóveis adquiridos na planta tem tomado grandes proporções, principalmente em decorrência da mudança na expectativa dos consumidores com relação aos rumos da economia e a percepção da estabilização e até mesmo redução nos preços desses bens. Diante disso e da ausência de norma específica sobre o assunto, o número de ações judiciais que pleiteiam a devolução do imóvel com a respectiva restituição dos valores pagos tem crescido de maneira significativa nesses últimos anos.
Nesse sentido, todas as proposições ora analisadas visam a normatizar a resolução do contrato de compra e venda de imóveis, seja relativa à incorporação imobiliária ou ao loteamento, para estabelecer limites máximos para a retenção pelas incorporadoras ou loteadores dos valores pagos pelo adquirente no caso de desfazimento do contrato. O assunto tramita na Comissão de Defesa do Consumidor desde 2015, tendo recebido contribuições dos ilustres deputados que compõem a referida comissão. A proposição apresentada pelo deputado Celso Russomano é louvável, assim como as demais proposições a ela pensadas, pois todas procuram estabelecer parâmetros indispensáveis ao melhor funcionamento do mercado. Destacamos que as normas de defesa do consumidor em vigor, embora suficientes para garantir o interesse desse último, acabam de fazer com que ela tenha que buscar o Poder Judiciário para que sejam arbitradas as condições de resilição na expectativa de que tal poder traga um montante mais civilizado ao fornecedor que declinou no contrato que registramos por relevante de adesão. Assim, com a matéria regulamentada, não significa que se irá afastar ao todo a necessidade de busca da justiça pelo consumidor para a satisfação do seu direito, mas entendemos que haverá grande diminuição nessa alternativa, visto que a maioria das incorporadoras e construtoras irão se adequar para atender disposição legal, diferentemente da falta de parâmetros que hoje se verifica. Somos favoráveis, portanto, às alterações propostas com vistas a dispor a resolução do contrato com a incorporação imobiliária, pelo atraso da entrega, pelo distrato, pela resolução e pelo inadimplemento do adquirente, prevendo forma e prazo e percentuais relativos à restituição da quantia paga pelo adquirente. Da mesma maneira, apoiamos a previsão legislativa, a resolução contratual relativa ao loteamento. Assim, nossa opinião é pela aprovação dos projetos de lei 1220 de 2015, 2616 de 2015, 3098 de 2015, 8667 de 2017. Com relação aos projetos 1014 de 2018 e 10.271 de 2018, apensados ao projeto principal, após a apresentação do substitutivo do nobre deputado José Stede na Comissão de Defesa do Consumidor, entendemos que o primeiro projeto já se encontra contemplado no parágrafo 1º do artigo 43A do referido substitutivo. Enquanto o segundo projeto propõe uma estrutura de regras diversas daquelas sugeridas no referido substitutivo, de maneira que optamos por servir-nos das sugestões já concebidas pelo nobre relator do projeto na Comissão de Defesa do Consumidor. Tendo em vista a oportunidade que temos de nos pronunciar nesse plenário sobre a matéria, aproveitamos para aperfeiçoar a proposta feita na Comissão de Defesa do Consumidor na condição de relator à época, propondo a realização dos valores a serem restituídos na base dos índices contratualmente estabelecidos com a correção monetária e parcelas do preço do imóvel. Por todo exposto, visando a garantir a segurança dos consumidores das empresas, votamos pela rejeição do projeto 10.271 de 2018, pela aprovação do projeto 1220 de 2015, pelos apensados 2616 de 2015, 3098 de 2015, 8667 de 2017, 10114 de 2018, na forma do substitutivo. Substitutivo de lei 1220 de 2015, então, compreende o seguinte: o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, essa lei altera a Lei 4591, de 16 de dezembro de 64, na Lei 6766, 19 de dezembro de 79, para disciplinar a resolução por inadimplemento do adquirente na unidade imobiliária, em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. Artigo 2º, a Lei 4591, de 16 de dezembro de 64, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos. Artigo 43A. A entrega do imóvel em até 180 dias ocorridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente compactuado de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente e nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput, desde que a ele não tenha dado causa o adquirente, poderá ser promovida por esse
a resolução do contrato, sem prejuízo de devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida em até 60 dias ocorridos a resolução, corrigidos nos termos do artigo 67A, parágrafo 8. Parágrafo 2º. Na hipótese da entrega do imóvel se estender por prazo além do previsto no caput, e não sendo o caso de resolução do contrato, será devida ao adquirente, adimplente, quando da entrega da unidade, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso, pro rata dia, corrigidos monetariamente conforme índice estipulado em contrato. A multa prevista no parágrafo 2º acima, referente à mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma, poderá ser cumulada com a multa estabelecida no parágrafo 1º, que trata a inexecução total de obrigação. Artigo 67A. Em caso de desfazimento do contrato, será mediante distrato ou resolução por inadimplemento total de obrigações do adquirente. Esse fará jus à restituição das quantias que houver paga diretamente ao incorporador, atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas de preço do imóvel, delas deduzindo-se cumulativamente. Ponto 1. A integralização da comissão de corretagem. 2. A pena convencional, que não poderá exceder a 25% da quantia paga. Parágrafo 1º. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. Parágrafo 2º. Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente em caso de resolução de distrato, sem prejuízo do disposto no caput do parágrafo anterior, pelos seguintes valores. 1. Quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre imóveis. 2. Cotas do condomínio e contribuições devidas à associação de moradores. 3. Valor correspondente à fruição do imóvel, calculado de acordo com critério pactuado ou no contrato, ou na falta de estipulação fixado pelo juiz em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, do mesmo padrão e localidade do objeto do contrato. 4. Demais encargos incidentes sobre imóvel e despesas previstas no contrato. Os débitos do adquirente correspondentes a deduções de que trata o parágrafo anterior poderão ser pagas mediante compensação com a quantia restituída. Parágrafo 4. Quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação de que trata a Lei 10.931 de 2004, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos nesse artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel no prazo máximo de 30 dias após o habite-se no documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo nessa hipótese que a pena a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo seja estabelecida até o limite de 50% da quantia paga. Parágrafo 5º. Caso a incorporação não esteja submetida ao regime de patrimônio de afetação de que trata a Lei 10.931 de 2 de agosto de 2004 e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, havendo remanescente ao ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única após o prazo de 180 dias contados da data do desfazimento do contrato. Parágrafo 6º. Caso ocorra a revenda da unidade antes do transcorrido o prazo a que se refere os parágrafos 4º e 5º, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 dias da revenda. Parágrafo 7º. O valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do parágrafo 6º deverá ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço imóvel. Parágrafo 8º. Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista a hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto para o sub-rog nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja devida anuência do incorporador e haja aprovação dos cadastros da capacidade financeira e econômica do comprador substituto. Os contratos, parágrafo 9º, os contratos firmados estandes
de vendas, em estandes de venda e fora da sede do incorporador, permite ao adquirente o exercício do direito de arrependimento durante o prazo improrrogável de 7 dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. Parágrafo 10º. Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, considerando-se a data de postagem como data inicial de contagem do prazo a que se refere o artigo 9º. Parágrafo 11º. Transcorrido o prazo de 7 dias a que se refere o artigo 10º, sem que tenha sido exercido o direito ao arrependimento, será observada a irretratibilidade do contrato de incorporação imobiliária, conforme disposto no parágrafo 2º, 32 da Lei 4591 de 64. Parágrafo 12. Poderão as partes em comum acordo, por meio de instrumentos específicos de distrato, definir condições diferenciadas daquelas previstas nessa lei. Nas hipóteses de leilão, parágrafo 13º. Nas hipóteses de leilão de imóvel, objeto de contrato de compra e venda com pagamento parcelado, com ou sem garantia real de promessa de compra e venda, ou de cessão de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, seja o leilão realizado no contexto de execução judicial ou de procedimento extrajudicial, a restituição far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução geral. Artigo 3º. A Lei 6766, de 19 de dezembro de 79, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 32A. Em caso de resolução contratual, por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no parágrafo 2º desse artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele. Presidente. Oi. Presidente, é obstrução que está sendo feita ou... Não, eu estou lendo o relatório. Está lendo o relatório. Já foi votada. A mesma obstrução que você fez na proteção de dados, ele faz agora no distrato. O artigo 3º todo já foi distribuído, senhor presidente. A única, para concluir então, a única alteração é que fica excluído o artigo 4º, que dizia a resolução do contrato com promessa de compra e venda referente a bens imóveis, em incorporação ou em loteamento deverá ser averbado. Esse foi excluído. Então, o artigo 4º passa a ser, esta lei entra em vigor na data dessa publicação. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.